irmãos, eu vos cumprimento com a saudação da paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 5. Eu quero atributar ao Santo Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Nada do que foi feito se fez, mas para que o nome de Cristo Jesus fosse glorificado. Todas as coisas que os nossos olhos contemplam é para a glória do nome de Jesus. É uma alegria, uma honra estar com os irmãos pela primeira vez aqui nesta igreja, de estar cultuando a Deus e estar bendizendo ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu, também da sua esposa Lídia. É isso. Que Deus abençoe ambos. Já esteve conosco tanto ali em Alta Floresta, mas no meu aniversário, sobre a visita, e lá em São Miguel, na linha 32, quilômetro 20, estava pregando a nossa festividade. É uma alegria estar com eles pela primeira vez, transmitindo a palavra do Senhor. Eu vou fazer uso da palavra agora nesse momento, depois eu faço o restante dos agradecimentos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo de número 5. Nós leamos o versículo 5 por inteiro, mas eu vou ficar somente com a parte B do capítulo 5, do verso 5, pode dizer. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar a ele, a Deus. Amém? Eu ficarei com a parte B do versículo que diz: mas a igreja fazia oração sem cessar por ele, a Deus. E eu quero pregar no seguinte tema: o que qualifica uma igreja sob um grande avivamento? Possa sentar, que Deus abençoe. Queridos irmãos, quero louvar a Deus pela vida do pastor Márcio Santana, amigo particular, que Deus nos deu para estarmos junto ali na cidade de Alta Floresta. Prove Deus promovê-lo também a pastor presidente. Ele já era pastor da nossa convenção, já recebeu essa graça. E no ano passado, né, pastor? Foi ano passado, né? Foi levado ali para Alta Alegre dos Parecidos. E para nós de Alta Floresta foi uma grande perda, mas foi para a obra de Deus um grande achado. Que Deus continue lhe abençoando tanto o Senhor como a pastora Vivian. Eu faço uso das palavras do pastor Eliseu. Ela faz uma carne de panela que só Deus na causa. E aí os irmãos que nunca foram, tenta pegar o contato deles aí, vai lá, irmão, puxa eles aí, você deixa eu ir aí. E aí ele vai te chamar, você vai lá e come aquela carne de panela, que é uma coisa divina, viu? E não só que a carne de panela, mas também um bolo, irmão. Pensa no bolo que essa mulher faz. Nós lá de Alta Floresta, nós temos que comprar um bolo lá com ela. Mas aí agora ela me parou por enquanto, né? Mas que Deus abençoe. Presbítero Eliseu, meu amigo, nós nos conhecemos lá em Castanheiras, na verdade foi aqui. E aí eu vim pregar também aqui na igreja deles. Hoje temos um prazer, temos uma mensagem para ele para voltar na sua cidade. Ele disse: eu vou estar lá para te ver, vamos estar lá em nome de Jesus. E nós estamos aqui, presbítero Eliseu, que Deus abençoe. A igreja renova do Senhor, no nome de Jesus. Se tem mais surpresa, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Claudinei já esteve lá na nossa igreja, juntamente com o pastor Roberto. Esteve pregando o Roberto e ele louvou a Deus, que Deus abençoe. Diácono Adilson, evangelista Joacim, nosso vice-presidente do campo, que teve a graça de ficar no lugar do pastor Márcio. Mas responsabilidade de tamanho, mas Deus está o sustentando. Queridos irmãos, eu tenho de Deus uma palavra para o seu coração aqui essa noite. E tenho por certeza que nós sairemos daqui transformados uma vez mais o nosso entendimento, a nossa renovação diante do Senhor. O Novo Testamento é composto por 27 livros. Quantos livros? Quanto livro, igreja? 27. São 260 capítulos, 7.957 versículos, e cada um deles eu contei na Bíblia Sagrada. Nós podemos subjugar que o 27 capítulos, podemos subjugar em 4 grandes grupos. Quantos grupos? Quantos grupos, igreja? 4. São 4 grandes grupos. O primeiro é conhecido como Evangelho, o segundo Atos dos Apóstolos, o terceiro é conhecido como Cartas Gerais, e a quarta e o último podemos chamar de Apocalipse, o livro das revelações.
Dentro dessa subjugação desses 4 grandes livros está o livro de Atos dos Apóstolos. Podemos também chamá-lo no seu particular como Atos do Espírito Santo, porque foi aqui que a ascensão do Espírito sobreveio sobre a igreja de Atos. Mas quem foi o escritor, pastor? Eu gosto de pregar a Bíblia, eu sei que o seu pastor também gosta de pregar a Bíblia, irmão. Eu não vou pregar outra coisa a não ser a Bíblia aqui essa noite. Então eu queria que você entendesse que se tiver alguma coisa para acontecer, vai acontecer através da palavra de Deus. A Bíblia, ela é o nosso manual. E é por isso que também, é por isso que eu sempre digo e sempre falo que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Se nós queremos saber alguma coisa, nós meditamos na palavra e Deus vai falar com a gente aqui essa noite. Então, o escritor do livro de Atos foi Lucas. Há possivelmente 40 a 42 escritores da Bíblia Sagrada. O único que podemos afirmar de uma forma categórica que não foi judeu, que não era judeu, não tinha sangue judaico, era Lucas. Lucas é gentil, a sua profissão era da medicina, e ele escreveu tanto o evangelho que leva o seu nome, Lucas, como Atos dos Apóstolos. Alguns eruditos dizem que metade desse livro foi escrito por Lucas, outra metade foi por Paulo, mas eu acredito que pela maioria, principalmente 90% dos eruditos, diz que foi Lucas que descreveu os 28 capítulos e 1007 versículos, escrito dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Então Lucas, ele era um discípulo de Paulo, conheceu o evangelho através da pregação de Paulo, até porque Lucas foi considerado por Paulo. Em Colossenses, a Bíblia diz que Paulo descreveu, diz: meu cooperador, e também ele é médico no Senhor. Ou seja, ele, além de ser médico, era cooperador do evangelho de Paulo, até porque Lucas é um gentil, um grego que trabalhava em favor de Roma, e a Bíblia diz que Paulo conheceu Lucas através das suas obras missionárias. Lucas conheceu o cristianismo através de Paulo, e ele descreve tanto este livro de Atos dos Apóstolos como Lucas. E todos nós sabemos que Lucas descreveu o evangelho para o homem chamado Teófilo, que significa o seu nome, amigo de Deus. Bem, nós sabemos que Lucas escreveu o segundo tratado para também esse homem chamado Teófilo. É aqui que nós queremos entender o que qualifica esta igreja perseverante e um grande avivamento. Primeira verdade do texto que nós devemos entender, que nós devemos aprender, é que Lucas descreve que a igreja vivia em uma constante oração. Mas espera aí, como nós entendemos que esta igreja, ela estava em constante, ela precisou aprender com alguém? Quem foi o mestre? Quem foi o ensinador desta igreja para que esta igreja estivesse em plena e constante oração? Foi o próprio Jesus. Depois que Jesus, antes mesmo de Jesus ir para o Gólgota, Jesus está no Monte das Oliveiras. Lá Jesus olhou para 3 homens, Pedro, Tiago e João, e disse para eles: ficai aqui, porque eu vou orar ao meu Pai. Diz a Bíblia que ele se tira quase 30 metros do seu discípulo e começa a orar. Diz a Bíblia que Jesus levanta um período de oração, sai dali, vai até os seus discípulos e encontra-os dormindo. Lucas descreve que os discípulos de Jesus dormiam de uma forma tão triste e grande, que Jesus os acorda e diz: vigiai e orai, porque não sabeis a hora. E a Bíblia diz que levantou-se os discípulos. Jesus volta para a oração, deixa-os orando. E quando Jesus tira o momento da oração, a Bíblia diz que Jesus desperta novamente a oração, vai até os seus discípulos, e de tristeza estavam eles dormindo novamente. Jesus os acorda e diz: é chegada a minha hora, é chegada o momento. Agora o Filho de Deus, o Filho do homem, será entregue na mão dos pecadores. Mas Jesus olhou para si mesmo
mesmo, Tiago, Pedro e João, e disse para eles: ficai em oração, orai. Quando Jesus dizia a eles para permanecer em oração, a Bíblia diz que estava vindo ali os soldados romanos para prender Jesus. Algo que talvez você nunca viu ninguém dizer, mas está escrito na Bíblia. Se está escrito eu creio, se não tiver eu não creio. Mas a Bíblia diz que quando os romanos chegaram e perguntaram: és tu o Jesus? És tu o Cristo? Ele diz: eu sou a quem vim buscar. A Bíblia diz que quando Jesus diz eu sou, os soldados caíram como mortos no chão. Por quê, pastor? Porque Jesus estava ali, cheio da graça e do poder do Espírito Santo, que estava sobre a vida dele. Diz a Bíblia Sagrada, senhoras e senhores, que quando Jesus vai ser preso, a Bíblia diz que os discípulos todos correram, só quem permaneceu de longe, Pedrão. Quem é o segundo? João. A Bíblia diz que João, depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, diz a Bíblia que João foi o único que permaneceu perto de Jesus. Foi o único que viu Jesus carregar a cruz do Calvário. Foi o único que foi até o Gólgota. E foi o único que ouviu as últimas palavras de Jesus. João, capítulo 19, verso 26. Diz a Bíblia que João estava aos pés da cruz. Jesus olhando para Maria e disse: Maria, receba João como teu filho. João, receba Maria como a tua mãe. E diz a Bíblia Sagrada que a partir daquele santo momento, João recebeu ela como mãe, e ela recebeu ele como filho. Jesus, a quem ele foi, se entregue à morte. Por quê, pastor? A morte não teve poder de matar Jesus. A morte não teve poder de ceifar a vida de Cristo. Mas Jesus se entregou por nós naquela cruz, entregando o Espírito ao Pai. Mas eu não quero me segurar aqui. Mas Jesus, ao terceiro dia, ressuscita dentre os mortos. E a Bíblia diz que logo depois de ele ressuscitar, ele aparece no meio dos 11. E está escrito lá em João capítulo 21, diz a Bíblia que Jesus aparece no meio dos 11 e diz: Pai seja convosco, Shalom Adonai. E diz a Bíblia Sagrada que quando Jesus dá a saudação, a Bíblia diz que eles ouviam atentamente o que Jesus dizia a eles. E qual era a palavra de Jesus, pastor? Jesus olhava para ele e dizia: permanecei em oração, até que do alto sejais todos revestidos de poder. Aleluia. Diz a Bíblia Sagrada que eles permanecem ouvindo a palavra. Jesus desaparece no meio dos 11. E diz a Bíblia que agora lá no caminho de Emaús, Jesus aparece para 2 discípulos. Mas logo após, os 11 reunidos no mesmo lugar, na mesma casa. Diz a Bíblia que Jesus aparece pela segunda vez. E ele aparece no meio dos 11 e diz: Pai seja convosco. E ele recebe a paz. Jesus continua exortando e diz: eu vou para o meu Pai, mas vocês permaneceis em oração, porque rogarei ao meu Pai, para que quando eu rogar ao meu Pai, o meu Pai envie o Espírito Consolador. Aleluia. É claro, dentro de uma cronologia bíblica, o capítulo 14 não está endereçado no momento certo, mas é aqui na terceira mensagem, que a paz seja convosco, da aparição de Jesus, que os discípulos se entristecem. Jesus, vendo a tristeza dos seus corações, diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria vos dito: vou preparar-vos lugar, e onde eu estiver, estejai vós também. Aleluia. Só quem pode levantar a mão, dando glória a Deus aqui. Como eu disse, eu não vou pregar outra coisa a não ser a Bíblia aqui essa noite. Mas Jesus orienta os dias: eu vou para o Pai. Mas aí entra agora Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Jesus novamente com seus discípulos, agora não dentro de uma casa, mas agora Jesus lá para de fora. E diz o texto sagrado de Jesus, no capítulo 1, versículo de número 7, versículo de número 8, versículo de número 9, versículo de número 10, narra o seguinte: Jesus
aparece para eles e diz: olha, eu vou para o meu Pai agora, mas se rogarei ao meu Pai para quem vive o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, mas vocês já o conhecem e já tendo visto. Oh glória, aleluia. E diz o texto sagrado: enquanto Jesus falava, uma nuvem o cobriu e levou ele às alturas. Enquanto Jesus vai, dois varões descem e olha para aqueles que estavam olhando para lá e diz: varões Galileu, por que olhais para aquele que vai? Da mesma maneira como ele foi, ele voltará em breve. Aleluia. Isso aqui é só para salvo, irmão. Breve Jesus voltará para nos levar para ele mesmo. Aí a Bíblia diz que os dois varões olhou e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais vós revestidos de poder. Enquanto os discípulos de Jesus, senhoras e senhores, houve a orientação de Jesus, agora houve a orientação dos dois varões que desceram do céu. Eles vão para onde? Para o cenáculo, lá para o momento da oração. Paulo descreve no capítulo 15, 1 Coríntios, eram quase 500, mas permaneceram quase 120 em oração, orando a Deus. Enquanto eles oravam, o texto sagrado diz, capítulo 1, versículo de número 24 de Atos dos Apóstolos, diz que orando eles para colocar alguém no lugar de Judas, que tomou o seu próprio caminho, aquele que tomou o seu próprio caminho e estava morrendo pelas suas próprias iniquidades. Mas agora nós devemos orar para colocar alguém no lugar de Judas. E orando eles, diz a Bíblia que a esta igreja que estava sendo agora acesa, possuída pelo poder do nome de Cristo, estava em oração dizendo: revela para nós quem é que nós vamos colocar no lugar de Judas. Revela, Senhor, revela, Deus. E diz a Bíblia sagrada que orando eles, e diz a Bíblia que caiu a sorte sobre Matias. E diz a Bíblia que ele foi colocado no lugar de Judas. Mas esta igreja que estava em oração, eu gosto de Bíblia, ela diz, capítulo 1, versículo de número 25 a seguir, do capítulo 1 de Atos diz: e tanto eles orando, o Senhor vem sobre eles. Aleluia. Ouvindo eles orando, permaneciam em oração. E é a primeira vez que a palavra igreja aparece no Novo Testamento. É aqui que a eclésia aparece, é aqui que saindo para fora aparece, é aqui que aparece a igreja em constante oração. Mas a igreja conhecia Jesus, conhecia o poder que Jesus tinha, conhecia as maravilhas que Jesus fazia, conhecia os sinais que Jesus fazia, mas não conhecia quem era o Espírito Santo. Sabia que ele viria, mas não sabia ainda o momento. Mas eles permaneciam em oração. Quem quer desistir, desista. Mas quem prometeu é fiel para poder cumprir. O Espírito vai descer. O Espírito vai descer. Quase 300 pessoas foram embora, mas quase 120 não vão permanecer, permanecendo em oração. E diz a Bíblia: e chegou a festa do Pentecoste. Chegou o dia de Pentecoste. Estavam ali nações em Jerusalém. Estava ali povo da Pérsia. Estava da Mesopotâmia. Estava o povo ali da Filícias. Estava todos ali presentes em Jerusalém. Mas enquanto o povo estava na festa, lá dentro do cenáculo estavam quase 120. Manda poder, Jesus. Manda promessa, Jesus. Manda poder, Jesus. E Jesus lá do alto diz: espera mais um pouquinho que vai descer a promessa. Vai revelar avivamento sobre a casa. E diz a Bíblia Sagrada, senhores, que dia de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio sobre eles. Aleluia! Eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam tão cansados da oração. O texto me faz pensar assim. A Bíblia diz: estavam todos assentados.
E eu disse, Jesus, nós estamos cansados, está dobrado o joelho cansou, mas manda promessa, Jesus. De repente, isso aqui é só para crente pentecostal e não gosta de Bíblia. Isso aqui é só para crente pentecostal e não gosta de Bíblia. De repente, vem um som veemente, vem um som veemente, vem um som veemente, barulho mesmo, irmão, é muito barulho, vem um som veemente, e de repente começou a encher toda a casa. Começou a encher toda a casa, e diz a Bíblia, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pastor Eliseu, e a Bíblia diz, e houve línguas repartidas como de fogo, que descia sobre cada um deles. Era mais ou menos assim, o Eliseu, eu estou vendo fogo descer sobre ti. Aí o pastor Eliseu diz, ei, eu estou vendo o seu pastor Márcio descer também fogo. E cada um foram cheios do poder, cheio da graça, e cheio da unção do Espírito Santo. Quem estava ali olhava para cá e dizia, eu vejo o fogo descer sobre ele. Pastor Márcio Santana, era nitidamente fogo descendo. Era como se fosse alguém lá na porta olhar e dizer, eu estou vendo um cenoplasta descer fogo sobre ele. Aí você não pode dizer, eu vejo lá na porta aquela irmã, fogo descer sobre ela. E diz a Bíblia, e houve línguas repartidas como de fogo, que descia e repousava sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E que qualifica a igreja, pastor? Cheia do Espírito Santo. O que qualifica a igreja avivada? Cheia do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Só quem está sentindo a presença dele aqui. Eu não vou ser hipócrita. Eu não sinto a presença porque eu estou com o microfone na mão. Eu sinto a presença porque ele está na minha vida. E ele está aqui. Desde quando o primeiro crente pisou o pé aqui, Jesus pisou com ele na casa. E ele está aqui esta noite para se adorar. Tem crente para adorar aqui essa noite? Tem crente para adorar aqui essa noite? Levanta as mãos. Levanta a mão porque eu estou sentindo essa graça. Eu estou sentindo esse poder do Espírito. Eu estou sentindo a graça dele. Eu estou sentindo a presença dele. Eu vim aqui, pastor Eliseu Ribeiro, para poder profetizar sobre a igreja Assembleia de Deus. Aqui nesse tempo determinado como é. Eu vim profetizar e dizer, haverá sinais sobre a igreja. Jesus batizará com fogo e com o Espírito Santo. Nós vamos ver sinais acontecer. O nome do Senhor será glorificado aqui neste lugar. Tem línguas estranhas aí? Tem. Tem línguas estranhas aí? Tem. Tem línguas estranhas aí? Tem. Tem línguas estranhas? Tem. Tem línguas estranhas aí? Tem. Cadê os crentes pentecostais na casa? Fala a língua que o diabo não entende. Fala a língua que você um dia vai morar lá. Seja cheio do poder de Deus. Seja transformado pelo poder da palavra que essa noite. Eu não creio. Aleluia. Eu nem aqui, eu sei. Não há avivamento sem palavra. E eu vou dizer isso aqui para quem está na live, para quem está aqui na igreja. Avivamento sem palavra é bagunça. Vou dizer de novo, avivamento sem palavra é bagunça. Mas todo avivamento genuíno tem palavra de Deus, tem poder de descer do céu. Eu senti a graça dele.
Eu sinto a autoridade de Deus. Eu sinto a graça do Todo-Poderoso. Que onde tiver a mão levantada, sinta o toque do Espírito Santo aí agora. Aonde tiver a mão levantada, sinta o toque do Espírito Santo aí agora. Sinta o toque do Espírito Santo aí agora. Sinta o toque do Espírito Santo. Enquanto ele te toca, ele te remova. Ele te remova aqui nesta noite. Sinta a presença dele nesta noite. Oração é o poder. Pastor, tu veio pregar aqui sobre oração. Eu vou falar daquilo que vive. Eu não vim aqui mentir na palavra de Deus. Eu vim aqui dizer para a igreja que sem oração ninguém chega a lugar algum. John Frette, quem já ouviu falar dele sabe, grande vivalista da Europa. A história diz que John Frette impregnou as paredes do seu quarto pela a oração que ele fazia. Era tanto cuspe que saía da sua boca pelo fervor da oração, que o seu quarto ficou impregnado pelo cuspe que saía da boca, de tanto orar que ele orava. A sua esposa conta que quando chegava assim, a ponto de chegar na sua casa, as pessoas sentiam o bafo que vinha do quarto, de tanto orar. A oração ainda, senhores e senhoras, é o motivo do pentecostalismo ainda estar vivo entre nós. Temos crente modinha que está trazendo modernismo para o nosso meio. O calvinista tem entrado em nosso meio e ninguém tem falado nada sobre isso. Traz calvinismo para o nosso meio. Você pode estar do jeito que quer, não precisa orar, tem uma vergonha. Tem que orar em nome de Jesus. Tem que buscar o Senhor quando se pode achar. Por isso que Isaías escreveu em Isaías 55, 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto Ele está perto. Tem que buscar ao Senhor. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 12: perseverai em oração. O próprio Jesus disse: quando tu fores orar, entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto te responderá publicamente. Tem oração. A oração é o que qualifica uma igreja perseverante num avivamento. Esta igreja estava num pré-avivamento. Recebe avivamento. No capítulo 2, poder do Espírito Santo. Eles estavam tão possuídos do poder do Espírito que o texto sagrado nos diz que Pedro se levantou cheio do Espírito Santo. Senhores, senhoras, quem olhava de lá de fora zombava daqueles que estavam aqui dentro. Quem olhava de lá de fora olhava para o dinheiro e dizia: está tudo bem, quando ele está hora. Pedro cheio do Espírito Santo se pôs de pé na presença de todos e diz: nós não estamos embriagados. Lembra de alguma mensagem do Antigo Testamento? Quem falou isso foi Ana. Eu não estou embriagado.
Eu sou a mulher atribulada de espírito. Eu vim buscar o Senhor para o meu milagre. Aleluia. Eu estou sentindo a graça. Deus não precisa de uma multidão para transformar um bairro como esse. Deus precisa de um com atitude de mudança para transformar um bairro como esse. Já não vive na oração. Ora 5 minutos já que ora muito. Para ter uma igreja cheia, qualificada, perseverante, no avivamento, precisa estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser pastores, senhores. Nós precisamos entender que nós precisamos ser como Ezequiel. Ele olhou e disse que teve uma visão de Deus. Capítulo 47. E o anjo diz assim: mede 1000 côvados. Ele entra dentro das águas, mede mais um pouquinho. Já está batendo o seu pecado e disse: já está bom, não está bom não. Eu quero você completo. Mergulhe mais um pouco. Quando você desaparecer, é isso que eu quero. Deus não quer senhores, nenhum de nós pela metade. Deus nos quer por completo na tua obra. Nesta noite a pergunta de Deus para nós através da palavra é esta: tu vem ser completo ou tu vem só pela metade? Deixa eu perguntar, tem alguém que quer vir para o completo esta noite? Não, se tem, levante a tua mão esta noite aqui, por favor. Se tem, levante a mão e diga assim: eu quero. E ele pergunta: se tu quer, então mergulhe na água do avivamento. Desce na água do avivamento. A oração é o motivo. Esta igreja estava possuída pela oração, a ponto dessa igreja cheia do Espírito olhar para um povo e dizer: nós não estamos embriagados. O que está acontecendo conosco? O que foi predicado pelo profeta Joel, capítulo 12, verso 28. E a dizer que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Pedrão, que era indouto, que era iletrado, começou a pregar sobre Joel 2 e 28. O que está acontecendo aqui é o derramado do Espírito Santo. Ele começou a pregar a mensagem e dizer sobre o Cristo que foi rejeitado como pedra de esquina, como o Cristo que foi pendurado como malfeitor. Mas ele diz: mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele diz dessa forma, e nós estamos aqui para testificar desta verdade. O que qualifica uma igreja perseverante, um grande avivamento, é ela ser doutrinada na verdade da palavra de Deus, e não esconder as verdades que ela tem, mesmo diante de perseguições. O texto diz que aquele povo, quase 3.000, olhando e diz: espera aí, o que esses homens pregam é verdade. Como é que pode quase 3.000 pessoas ouvir um homem pregar sem microfone? Já parou para pensar, irmão? Que olha céu. Se aqui, irmão, só quem crê na palavra. Como pode nós sem microfone? Nós temos dificuldade às vezes para gritar, para falar. Como Pedro conseguiu pregar para 3.000? Eu creio fielmente, ainda que a Bíblia está no silêncio. É claro que nós aprendemos que no silêncio das Escrituras nós se calamos, mas ao mesmo tempo, quando nós aprendemos
aprendemos, mas ela abre um escape para nós pensarmos. E diante do pensamento bíblico, penso eu, que quando Pedro pregava cheio do Espírito, o Espírito ia nos ouvidos dos homens. E todos entendiam na mesma língua. O dom de variações de línguas é um dom do Espírito, descrito lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso número 6. A partir do verso 6, ali tem um dom de variações de língua. Pedro teve naquele momento um dom de variações de línguas. Ele falava na sua língua, e quem era das Felícias entendia na língua deles. Quem era dos gregos entendia na língua deles. Quem era da Mesopotâmia entendia na língua deles. O que é isso, pastor? O Espírito sobre a igreja. Tu fala e o homem entende o que Deus está falando através da sua boca. Eu estou aqui para poder profetizar que há um novo tempo para esta casa. Pastores, eu recebo esta palavra de Deus na tua alma. Há um novo tempo de Deus para esta casa. A porta do inferno não vai prevalecer contra a casa de Deus. Pelo amor de Deus, quem vem no glória a Deus, aleluia. Porque esta noite o Espírito de Deus está dizendo esta noite aqui: as portas do inferno não vão prevalecer. E eu creio. Enquanto a igreja estava perseverando, quem me aguenta mais alguns minutos, diga amém. Eu não vou pregar outra coisa a não ser a Bíblia, irmão. Me desculpa quem gosta de revelação, mas a maior revelação aqui é a palavra. Eu não sou de ficar revelando ninguém, não vou revelar, não sou menino. Eu vou pregar a palavra. E eu sei que essa igreja é doutrinada na palavra. A igreja que acaba de receber 3 mil membros. Nenhuma pregação, nenhuma só mensagem. Ele começa em Joel 2, termina em João 21. E ressuscitou dentre os mortos está vivo. E ainda prega uma mensagem escatológica dizendo que breve voltará. Um cara que não tem ensino, que não é doutorado em teologia, e ainda prega uma mensagem escatológica. Acabaram de ter fibromialgia na cabeça, irmão. Mas era o Espírito Santo para você ver. Essa mesma igreja que acaba de receber tanto poder, que começa a receber os dons do Espírito, é a mesma igreja que vai para a oração na hora nona, capítulo 3. Está o pastor da igreja e seu vice, os dois vão para a oração, hora nona, 3 horas da tarde, comparação. Lá na Porta Formosa, não é aquela porta chamada Porta Formosa, é porque ela é bela mesmo. E quando ele chegou lá na porta, estava um homem lá, quase 40 anos no mesmo lugar. A igreja que é qualificada por Cristo para um grande avivamento, além dela viver em constante oração, em constante poder, ela tem um levanta e anda. Aleluia. Eu estou sentindo meu mestre aqui. Ela tem um levanta e anda. Ela não tem recurso financeiro, mas ela tem, diz, em nome de Jesus, assim eu te digo, levanta e anda. E o moço não levantou. Pedrão disse, levanta e anda em nome de Jesus. O parente não levantou. E Pedro, vendo que ele não levantou, disse assim, tu vai levantar agora. Pegou na mão dele e disse, levanta.
glorificar a Deus. Porque a igreja perseverante, ela tem levanta e anda. Ela tem levanta e anda para quem está na sarjeta. E eu vim te dizer nesta noite que tu e a tua casa vão servir ao Senhor com muita alegria. Deus vai levantar lá dentro em nome de Jesus. Deus vai levantar. A igreja que perseverava em oração é a mesma igreja que agora, além de levantar um paralítico, de estender a mão para quem está caído, é a mesma igreja que agora vai ser presa. E enquanto a igreja, capítulo 4, está sendo presa, irmão, isso aqui muitas vezes me faz chorar. Porque a igreja no capítulo 1 está orando, a igreja no capítulo 2 está orando e recebendo poder. E essa mesma igreja está recebendo tanto poder e virtude, está ganhando 3.000 almas. E a mesma igreja está indo para a oração, levantando um paralítico e dando a mão para ele. Mas essa mesma igreja agora está sendo presa. Está Pedro e João sendo levado porque levantou um paralítico. E enquanto ele vai ser preso, diz a Bíblia que lá para o lado de fora tinha quase 4.000 pessoas. Lê o capítulo 4 que tu vai ver. Tinha quase 4.000 pessoas lá para de fora, vendo o que estava acontecendo lá dentro. E lá dentro tinha alguns sinédrios, alguns religiosos que bateram na face de Pedro, que pegaram varas e bateram em Tiago e João, que bateram em Pedro. E enquanto eles apanhavam, eles olhavam para o outro e diziam assim: ei, estou feliz. Eu estou feliz. Alguém poderia dizer: está feliz por quê? Eu estou apanhando. Eles apanhavam e diziam: eu estou feliz, bate mais, mete mais vara em nós. E alguém dizia para eles, perguntar: por que tu está alegre? Porque nós estamos apanhando pelo nome de Jesus. Irmão, estou sentindo muita graça de Deus aqui. Estou sentindo muita presença dele. E enquanto eles apanhavam, lá fora quase 4.000 dizia: solta Pedro, solta João. Lá dentro, os religiosos diziam: é melhor nós soltar eles, porque este povo aí pode ficar furioso conosco. Vamos fazer assim, vamos ameaçá-los e soltaremos, para nunca mais eles falam o nome desse Jesus. A Bíblia diz que bateram em Pedro, bateram em João e disseram: nós estamos dizendo para tu, se tu falar no nome desse Jesus, vocês vão te morrer. A Bíblia diz que soltam eles. Eles saem de lá de dentro, vai lá para o lado de fora, e lá para de fora tem quase 4.000 dizendo: e aí, o que houve lá dentro? Ele diz assim: Jesus estava com nós. Jesus estava com nós lá dentro. Nós apanhamos e damos risada. Aí a Bíblia diz assim: e crendo eles no testemunho que Pedro e João estavam, unânimes gritavam: nós queremos aceitar se Jesus está bem. Glória. Será que tu pode levantar a tua mão dando glória a Deus esta noite? E diz o texto sagrado: se tudo dá glória a Deus, porque está ruim, irmão. Mas eu vou te dizer uma coisa: a Bíblia diz que Pedro, tomando os 4.000, foram para dentro de uma casa. Não sei como coube, não sei se era grande, mas os 4.000 coube lá dentro. E está escrito, capítulo 4, versículo de número 31: e orando eles, aleluia, e orando eles, o lugar foi movido pelo Espírito Santo. A estrutura da casa começou a mover. E diz a Bíblia: e todos foram cheios do Espírito Santo e profetizavam e falavam da palavra de Deus com grande ousadia. Você pode levantar a tua mão dando glória a Deus. Eles falavam com ousadia. Senhores,
Ele falava com ousadia. Movia o lugar cheio do Espírito Santo. Eu abro aspas aqui. O que nós temos feito? Senhores, o que é que nós temos feito para o Espírito Santo ficar em nosso meio? Eu sinto a graça do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando com a gente aqui face a face. O que é que nós temos feito para chamar a presença do Espírito Santo? Quantos minutos e horas nós ficamos hoje de joelho para esse culto aqui esta noite? Eu sinto a graça dele. Ninguém chegará a lugar algum se não perseverar em jejum, em oração. Ninguém chegará a lugar algum sem buscar a face do Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. O nosso Deus é um Deus imutável. Ele não muda, ele continua sendo o mesmo. É por isso que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 3, verso 7: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente o mesmo Senhor. Ele não muda, ele é imutável. Ele continua operando como operou no passado. Ele continua operando no presente e vai continuar operando no nosso futuro. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a mensagem é para nós esta noite. Tu quer ter um avivamento sobre a casa? Tu quer ter um avivamento sobre a tua família? Busca o Senhor na oração. Busca Deus em jejum. Busca Deus em consagração. Que tu vai ver o poder de Deus descer sobre a casa. Que tu vai ver o poder de Deus descer sobre a tua família. E tu vai ver o mudar da tua casa do vinho de alegria. É por isso que o próprio Salomão disse que devemos buscar o Senhor pelas madrugadas. Foi hoje, Provérbios 8:17. Ele disse: eu amo os que me amam, e o que de madrugada me busca. O que persevera na oração sente a presença dele. Por favor, feche os teus olhos agora. Se tu puderes sentir a presença dele, ele inunda a sua alma aqui agora. Ele inunda a tua vida aqui agora. Enche o Espírito Santo. Se tu não estás orando, Deus está te alertando. Volte à essência da oração. Volte ao primeiro amor. Volte a buscar em oração. Deus, não rasgai agora suas vestes, não rasgai o coração agora. Rasgai dessa humilhação da oração, e Ele te encherá de poder. É por isso que Jeremias 33:3 diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. A palavra clama a mim, que está no hebraico ali, quer dizer grita. Enquanto tu grita, eu vou te responder coisas grandes que tu não sabe. Eu vou te responder. Deus está dizendo aqui esta noite: enquanto tu estás aqui neste culto, o milagre acontece na sua casa. Enquanto tu estás nesta casa adorando, eu profetizo na autoridade do nome de Jesus que toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer. Meu Deus, entra na peleja para você aqui esta noite. Tu está sentindo a presença deles? Tu está sentindo a presença deles? Tu está sentindo a presença deles? Tu está sentindo a graça deles? Ele quer te encher aqui essa noite. O que qualifica a igreja perseverante em um grande avivamento é a busca incessante pela a presença do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele está aqui esta noite.
A Bíblia diz, em Gênesis 25, diz que Isaac foi casar. E quando ele foi casar, descobriu que a sua esposa era estéril. Quer ver milagre acontecer? Quer ver milagre acontecer? Busque o Senhor. Aquilo que não pode dar fruto, através da oração vai dar fruto. Isaac orou, capítulo 25 diz a Bíblia, e Deus ouviu a sua oração. Olhou para Rebeca e disse que foi lá no ventre dela e tirou que era estéril em produtividade. Uau. Meu Deus, hoje, esta noite, eu estou aqui não como pastor de igreja, mas como um profeta de Deus aqui esta noite. E eu estou qualificando esta noite como profeta de Deus para poder dizer: gente aqui vai começar a gerar milagres. Eu vou dizer de novo, porque um só levantou a mão, vou dizer de novo: Deus vai fazer com que você gere o teu milagre. Vai ter culto de ação de graça na sua casa. Eu sei, meu corpo se arrupiou agora, mas vou dizer de novo: vai ter culto de ação de graça. E eu vim aqui para desafiar toda a potestade maléfica do diabo, para poder dizer: Satanás, se tu esta noite decretou falência e miséria e morte na casa de alguém aqui, esta noite a sepultura está sendo fechada, e onde haveria culto de velório, vai ter culto de ação de graça, porque Deus está dando livramento aqui esta noite. Está sentindo a graça dele aqui? Está sentindo? Até você que ouve o som desse microfone, meu Deus, que a questão vale aqui esta noite. Meu Deus, que esta tua alma aqui esta noite. Larga esta cachaça, larga esse cigarro, larga esta prostituição. Jesus é o caminho que te liberta. Aleluia! Todos nós sabemos que John Wesley, um dos maiores avivalistas, evangelista, assim, orava 2 horas de joelho antes de subir para pregar. Os meus professores nas salas teológicas muitas vezes me diziam: não suba no púlpito sem antes ter 1 hora de oração. Eu não posso chegar numa igreja como essa e não ter pelo menos 10 minutos de oração. Todas as vezes que eu chego para orar, eu oro de 5 a 10 minutos no púlpito onde eu vou pregar, porque eu tenho respeito pela igreja que eu estou pregando. Escute a verdade que eu vou te dizer: a igreja que eu prego não é qualquer igreja. A igreja que eu prego é a noiva do Cordeiro de Deus. Respeita a igreja de Deus. Não pegue no microfone se não tiver pelo menos uma vida de oração, mas ore a Deus, busque poder, deixa Deus falar através da palavra dele. Deus está falando aqui essa noite. Deus está falando aqui essa noite. Eu não sou de fazer isso, irmão, não sou. Pastor Márcio foi meu vice lá. Hoje é um belo de um pastor. Ele sabe que eu não sou de fazer isso, mas eu vou fazer. Pastor Viviane, se coloque de pé. Igreja, fecha os olhos. Vai nessa irmã que está atrás de você. Eu não sou de fazer isso, mas eu estou debaixo de uma orientação divina. Coloca a mão nela, pastor Viviane. Irmã, pastor Lívia, vai aquela também, por favor. Minha irmã, eu não te conheço, mas tem um milagre de Deus sendo liberado sobre a tua vida agora. Enquanto ela coloca a mão sobre ti, teu milagre sendo liberado sobre a tua casa, sobre a tua vida.
E se ele quiser acreditar, acredite, porque eu não vim aqui para mentir. Mas tem uma palavra chamada livramento sobre a tua cabeça. E Deus hoje traz uma resposta sobre a tua vida. Tem vitória de Deus chegando sobre a tua vida. A partir de hoje vai ter culto de ação de graça na tua casa em nome de Jesus. Será que alguém vem glorificar a Deus? Pode orar por ela, porque o milagre está sendo dispensado sobre ela. Pelo amor de Deus, glorifica ele, exalte a ele, pois o milagre está na casa esta noite. Jesus está falando aqui. Sinta a presença dele esta noite. Sinta a presença dele esta noite. Sinta a presença dele esta noite. Sinta a presença dele. Se tu não tiver sentido nada, não diga nada. Mas se tu estiver sentindo a presença, abra a boca, glorifica o nome, exalta o nome, dê glória a ele, porque ele está aqui esta noite. Deus está falando aqui, deixa Deus usar vocês. Deus está falando aqui essa noite, senhores. Cadê os crentes batizados com fogo do Espírito Santo? Eu quero desafiar você agora pelo poder do nome de Jesus. É no nome de Jesus que agora eu peço isso. Quem fala em línguas agora, pelo amor de Deus, fala em línguas estranhas. Solte essas línguas e fale em línguas que não é terrena, mas é a linguística do céu. Solte essa língua estranha, fale em línguas agora. Deixa o Espírito Santo se mover. Pô, pastor, mas falar em línguas tem que ter alguém que interprete. Paulo diz no capítulo 14: oxalá se todos falassem línguas. Paulo também disse: quem fala em línguas edifica a si mesmo, mas quem também fala em línguas, fala não para o descrente, mas fala para os crentes como um sinal que ele ainda é Deus que faz maravilha em nosso meio. Então fala em línguas estranhas, deixa Deus te usar. Deixa o Espírito Santo se mover aqui esta noite. Se coloque de pé, por favor, meu Deus. Sangue de Jesus tem poder para mais. Jesus está aqui. Deus está fazendo um milagre. É a pessoa. Deus está fazendo um milagre na vida dela, irmão. Eu não conheço ela. Nunca vi vocês dois. Além de ser um milagre, Deus está fazendo um milagre na vida dela. Tu está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Se tu não está entendendo, eu não estou entendendo nada não, pastor. Mas está entendendo o que Deus está falando? Está fazendo um milagre. Tu já é um milagre. E ainda Deus está fazendo um milagre agora na vida da tua esposa. Olha onde Deus tirou a vida deste moço. Tu está entendendo, rapaz? Deus não ama covarde. Deus ama corajoso. Ele te tirou da lama para você sentar entre os príncipes. Lembra disso? Está entendendo, irmão? Está entendendo? A vida dele não é um milagre. Vocês conhecem a vida dele? Vocês conhecem? A vida desse moço é um milagre. Aí Deus está fazendo um milagre na vida dela. Glória a Deus. Não terá poder a morte. Está cortado. Não há avivamento sem palavra. Pastor Israel Charles Simeon, em grande
Charles Simeon. Ele levantava antes das 4, entrava no quarto 4 da manhã e só saía 8 da manhã. A esposa dele conta que o rosto dele brilhava como de anjo. Sabe o que vem a minha memória? Essa história? Sabe a minha memória, pastor? O próprio Moisés entrou na tenda como um homem comum, mas saiu com um véu no rosto porque ninguém aguentava olhar no rosto dele. Não. Vem a minha memória o nosso próprio Jesus em Mateus 17, quando ele estava na oração, ele transfigurou-se. Ele brilhava como anjo. Não vamos muito distante não. Vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos capítulo 8. Quem está ali? Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo. Ei, a Bíblia diz, e pondo ele de joelhos, olhava para o céu e dizia assim: eu vejo o céu aberto. Enquanto isso, os homens pegaram pedra, rangiam os dentes para atacar nele e diz: dentro dos vossos ouvidos, arremessem pedra nele. Enquanto remessia a pedra nele, dizia: Pai, perdoa eles. Lembra aquela oração de Jesus na cruz? Parece que Estevão estava lá na cruz ouvindo a oração de Jesus, dizendo: perdoa porque eles sabem o que fazem. Ele estava orando a mesma oração: perdoa eles, Senhor. Mas eu vejo os céus abertos. Pastor Márcio, enquanto ele dobrava, a Bíblia diz, pastor Márcio, que dobrando ele o joelho, todo ensanguentado, jogando pedra nele, diz: eu vejo o Filho do Homem assentado à destra. Se isso não te dá alegria de dar glória a Deus, irmão. Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem dizendo: vem, Estevão. E suspirou e morreu. As vestes dele ensanguentada foi jogada nos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso, ou Saulo de Tarso. Saulo é o mesmo derivado do nome de Saul, Saul de Tarso. Era o nome dele. Mas aí ele pega uma carta, meu pastor, e vai lá para Damasco matar os cristãos. Estava lá em oração. No meio do caminho, Jesus aparece para ele: oh homem, por que tu estás lutando contra mim? Duro é para ti regressar com os meus aguilhões. Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus é o dono da igreja, viu, irmão? Enquanto isso, Jesus disse: vai para Damasco. Enquanto ele vai para Damasco, fica 3 dias em jejum e oração. Enquanto isso, estava um tal de Ananias lá na rua, lá em Damasco, fazendo o quê? Orando. O Senhor vem para ele e diz: Ananias. Ele diz: sim, Senhor, fala que meu servo de ouro. Ele diz: lá na rua chamada direita, lá tem um homem que por mim é escolhido. Ele também está orando, viu? Qual é o nome dele? Saulo. Senhor, isso não persegue a igreja. Vou não, Jesus. Vai, porque ele para mim é um vaso escolhido. Quando chega lá na casa, chama irmão Saulo. O irmão Saulo está em oração de Jesus. E quando ele ouve a voz: eu estou aqui. Irmão Saulo, Jesus mandou vir até você, porque estava orando. E o Senhor disse que é para mim vir aqui, porque tu também estava orando a Ele. E diz a Bíblia: e Ananias impondo a mão sobre Saulo, Saulo recebeu o Espírito Santo e as escamas dos olhos caíram, e ele voltou a enxergar outra vez, e começou Paulo a ser cheio do Espírito Santo. No capítulo 9, versículo 35, lá em Jope, tinha uma mulher que é única na Bíblia, a ser chamada de discípula de Jesus.
A única. Não teve outra. A única que foi chamada de discípula de Tabita ou Dorca. Morreu ela, mas Pedrão estava saindo lá de Lida e foi para Jope. Chegou lá em Jope e disse: sai todo mundo, eu vou levar lá no quarto alto orar um pouquinho. A igreja aqui em Atos 12 está orando para Jesus ressuscitar os mortos. Jesus ressuscitou, viu? No capítulo 10 está lá Cornélio, um cara da corte romana, ouviu falar de Jesus, creu e disse: eu quero esse Jesus para mim, viu? E diz a Bíblia, e orando ele. No capítulo 12 a igreja estava sendo perseguida, mas em oração. Eu gostaria que o Pedro ponha essa mão no teu coração agora. Eu quero orar pela tua vida aqui agora. Deus mandou a quantidade correta esta noite para ouvir esta palavra. O nosso Deus mudará a tua sorte. Deus está te alertando acerca da oração. Põe a mão no teu coração. Senhor, a tua palavra preguei. Fui fiel à tua palavra, Senhor. Não falei nada de mim, mas da sua palavra pronunciei. Mas vale para mim falar do teu nome do que do meu, Senhor. Pois nada de mim vale, o que me importa é me diminuir, o Senhor crescer. O que me importa é me esconder atrás da cruz, Senhor, e saber que tu estás aqui esta noite. Espírito de Deus, se porventura faltou alguma coisa, Senhor, ao chegar no coração do meu irmão, se porventura faltou alguma coisa da minha parte se expressar para chegar melhor ao ouvido do meu irmão, que pela sua presciência e santa misericórdia o Senhor cumprimenta a palavra que foi pregada aqui esta noite, no coração e no ouvido dos ouvintes, porque a tua palavra me diz e ela me ensina, porque ela é meu manual de fé, e ela diz, Senhor, que a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Senhor, que esta palavra ache guarida nos corações e que pessoas possam sair daqui convictas de um grande avivamento. Só vem uma busca incessante a Deus. Assim, esta é minha oração, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Diga para o teu irmão: o segredo da oração. Não, mais forte: o segredo da oração é orar em segredo.